Boa tarde, professores. Eu, professora Silvia, estou aqui para fazer um tutorial para explicar para vocês o material didático complementar do Alfabetiza. Eu acredito que com esse tutorial vai ser possível resolver algumas dúvidas aí que está surgindo, principalmente ao caderno de registro do professor regente. Orientativo para utilização do material didático complementar de alfabetização. Sobre o MDC-Alfa. É um material organizado para o aluno alfabetizar na perspectiva do letramento e para a formação do professor, no contexto de sua prática de ensino. As atividades são estruturadas didaticamente em 5 eixos: apropriação do sistema de escrita alfabética, oralidade, leitura, produção textual e análise linguística, discursividade, textualidade e normatividade. São os eixos que o professor vai trabalhar dentro desse material. Vocês já receberam material na escola, junto com o material do aluno, que são 4 livros, um livro para cada bimestre, vocês também receberam a proposta didática para alfabetizar. E também recebeu o caderno de registro do docente, que é esse caderno aqui, que é onde é feito os registros e as avaliações. Bom, pensando no primeiro material que vocês vão trabalhar, que é o livro que vem escrito primeira etapa, que se refere ao primeiro bimestre, é um material que ele precisa ser trabalhado no mínimo 3 vezes por semana. Aí o professor vai delimitar se vai ser segunda, terça e quarta, se vai ser terça, quarta e sexta, ou se vai organizar de outra forma. Bom, como eu disse, junto com a proposta didática para alfabetizar letrando, vocês receberam o caderno de registro e o material do aluno. Junto com o material do aluno do primeiro ano, veio um livro de histórias e um livro de encarte de jogos. Todo esse material é usado dentro das atividades que são desenvolvidas com o aluno. O material, ele vem estruturado da seguinte forma, com os indicativos no topo da página para ser trabalhado cada dia. Tem a parte separada para o primeiro dia da semana, para o segundo dia e para o terceiro dia. Isso tanto no material do primeiro ano, quanto no material do aluno do segundo ano. Situações didáticas em 3 ícones. Como que os conteúdos, as atividades vêm abordadas dentro desse material? Vêm abordadas em lendo e compreendendo, que contempla a leitura e a compreensão dos textos, a apropriação da escrita, né, quando o professor parte para o registro da escrita, para a criança conhecer como que é feito os registros, para a criança conhecer o formato das letras, os sons, né, e escrevendo do seu jeito, que é aquele momento que o aluno tem a oportunidade de produzir do seu jeito. Trava-línguas e adivinhas. Objetivo: desenvolvimento da consciência fonológica. Apresentamos 26 trava-línguas e adivinhas de A a Z para serem explorados durante o ano. Organize a rotina didática, o dia em que serão desenvolvidas as atividades de trava-línguas e adivinhas. Essas trava-línguas e adivinhas, elas estão aqui dentro da proposta, tá? Desse material aqui. No finalzinho da proposta, tem todos esses trava-línguas com os objetivos e com as orientações de como serem trabalhadas. Eu não falei antes, mas é muito interessante que o professor
pegue a parte inicial dessa proposta, a fundamentação dessa proposta e leia. Lá nessa fundamentação, vem um embasamento teórico para sanar todas as dúvidas relacionadas ao formato do material e a proposta de como ele deve ser trabalhado. Eu acredito que essa fundamentação que tem aqui, ela tira todas as dúvidas. Eu já dei uma lida boa, já na do primeiro ano, a do segundo eu não li ainda, mas é muito interessante estar lendo para depois trabalhar com esse material. Bom, no que antecede cada etapa, ou seja, no que antecede cada bimestre, vem a proposta de como trabalhar todas as atividades, todos os textos. Tá? Então, interessante ali no que antecede o planejamento de aula, o professor dar uma lida, tá? Está na página 41, a proposta didática de alfabetizar letrando do primeiro bimestre. E dentro desse primeiro bimestre, o que ele nos traz? Ele nos traz o material didático de toda essa etapa, alfabeto móvel, cartazes de alfabeto, fichas de nomes próprios, adivinhas de A a Z, trava-línguas de A a Z e agendinha, tá? Como material didático. Como textos base desse primeiro bimestre, nós temos nomes próprios dos alunos, sobrenomes, letras da canção, nomes de gente e letras da canção Amarelinha, que são todos textos que se referem aos nomes de pessoas. Também traz sugestões de jogos com nomes, tá? Tem vários bingos, tem vários jogos de dominó, tem jogos de memória, tem quebra-cabeça, tem pescaria, tem trilhas de nomes, tem caça-nomes, caça-palavras, jogo de amigo secreto, jogo dos pares e quarteto das letras. Então, todos esses jogos também são trabalhados durante o desenvolvimento das atividades, tá? Quando vocês olhar lá no planejamento que já tem pronto dentro da proposta, vocês vão encontrar os momentos que pede para fazer o uso desses jogos. E também traz textos, né? Textos bases, como bingo de letras, baralho de letras, quebra-cabeças, dado de letras, pescarias de letras, ou seja, todos são jogos que dão oportunidade para que o aluno leia, para que o aluno identifique as letras do material que está sendo trabalhado. Isso, e daí na sequência aqui desse lado de cá, tem o material, as atividades do primeiro dia, como que é para ser feito, como que é para ser desenvolvido. Aqui em Tempos para Gostar de Ler, tem um campinho onde o professor vai registrar os recursos e os materiais que ele vai usar para fundamentar a história do nome, né? Se vai usar um texto que fala de nome de pessoas, se vai usar uma história que cita nomes, né? Ou uma música. Aí, na sequência, vem a roda de leitura e oralidade, né? E aqui traz todo o embasamento para que seja desenvolvido durante a aula. O lendo e compreendendo, que é uma outra atividade. A apropriação da escrita, que é uma outra atividade. Escrevendo do seu jeito, que é uma outra atividade. As orientações do material vêm especificando que esse material seja trabalhado em até, no máximo, 2 horas, nesse dia que o professor vai trabalhar o material. Só que eu analisei esse primeiro dia de aula aqui do primeiro ano, é composto de 7 atividades, e nós sabemos bem que as crianças aí na sua iniciação da leitura e da escrita, talvez ainda não vai ter habilidade, para resolver essas atividades com tanta rapidez, tá? Então, assim, o que eles falam de 2 horas, só que a gente tem que usar a quantidade de horas que for necessário, até porque a gente não vai
pedir para o aluno parar com a atividade antes de terminar. Aí vem aqui especificado certinho o texto que é para trabalhar na primeira semana, nome próprio dos estudantes. Na segunda semana, a gente tem sobrenome. Na terceira semana, a gente tem sobrenome, nomes completos dos estudantes. E na quarta semana, amarelinha. Para cada dia no material do professor, temos a relação de palavra, texto, base, material, objetivo didático e orientações didáticas. Por isso, é importante que o professor faça o uso da leitura da proposta, tá? Para não ficar planejando só de acordo com o plano de aula que já vem posto aqui. Interessante ler a proposta, porque lá na proposta tem outros embasamentos, entendeu? Que dá outras ideias para o professor trabalhar também. O livro 1, livro do aluno, que é esse livrinho aqui, da capa azul. É o livro 1 do primeiro ano, né? Ele traz todas as coisas, tem nome, e traz o texto amarelinha. Isso para o primeiro bimestre. Muito bem. Agora, eu vou falar para vocês um pouco sobre o avaliação e monitoramento, que é o caderno de registro. Toda hora eu mexo aqui, mexo lá, porque quando eu compartilho eu não consigo me ver. E quando eu não me vejo, eu fico pouco à vontade. Bom, então vamos lá. Esse é o caderno de registro do professor. Esse amarelinho aqui, do primeiro ano. E aqui vem avaliação e monitoramento. Nessa primeira parte aqui, na identificação da turma, o professor vai listar os alunos por número, tá? Cada aluno vai ter um número. Se o professor quiser fazer um cartaz e fixar na parede da sala, já que vai trabalhar com esse material o ano todo, é interessante porque o aluno vai ter a possibilidade, o privilégio de ver seu nome ali descrito no cartaz e saber qual é o seu número também, né? E com isso as crianças aprendem a contar, isso auxilia muito. Aí aqui o professor vai colocar a data de nascimento, né, a idade que ele tem em janeiro, que ele tem agora no início do ano, e colocar alguma observação, por exemplo, se o aluno é PCD, o professor pode exemplificar aqui, colocar aqui. Ainda falando da avaliação e monitoramento. Vamos lá. Nessa página, nós temos, inclusive, uma errata que eu vou postar para vocês, tá? No grupo, para que vocês saibam o que é que precisa ser corrigido. Bem aqui nesse cantinho, ó, bem aqui, ó, tem uns numerozinhos, e tem uns numerozinhos aqui que tá errado. Onde está 27 é 26, e onde está 33 é 29. O que se refere essa avaliação e monitoramento? Que é essa parte aqui que eu estava mostrando para vocês no caderno de registro. Esse número aqui é o número da página do livro do aluno. E essas escritas aqui são as atividades que precisam ser avaliadas no decorrer do trabalho. Na página 18, o professor vai fazer a atividade 1 e vai avaliar a leitura do nome próprio, tá? Na página 23, o professor vai desenvolver a atividade 1 e vai avaliar se o aluno sabe ler palavras destacadas. E assim por diante, o professor vai seguir cada critério. Aí, na verdade, na página 18, atividade 1, leia a ficha de seu nome e a ficha do nome do colega. Tá? O professor vai ter que produzir essas fichas, muitos professores já têm na sala. Já na atividade da página 23, que é uma avaliação, o professor vai ler com sua turma, e depois o aluno vai ler sozinho, apenas as palavras destacadas, que é este textinho aqui do Lendo e Compreendendo. Casa, janela e jardim, rosa, camélia e jasmim. Já essa atividade 2 aqui, é essa aqui,
da página 33, onde o aluno lê e enumera as linhas do texto, e depois ele separa nome de meninos e nome de meninas dentro de uma planilha desse jeito aqui, lá no material dele. Isso aqui é a continuação da avaliação, que eu comecei a mostrar na página anterior. O professor vai dar sequência, se atentando para a página e o que vai ser avaliado, qual que é o critério que está sendo avaliado e qual que é a habilidade que está sendo avaliada. Desculpa, gente. Bom, vamos para o próximo. Muito bem, cheguei numa parte muito importante, que é a página do registro de como que o aluno se saiu. Antes de ir para a página do registro, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Se vocês olhar a parte de avaliação do primeiro bimestre, vocês vão ver que tem essa cor amarelinha. Lá na frente, no registro, também é amarelinho. Ele tem essa combinação. A do segundo bimestre vai mudar de cor. Santo Deus, cadê? Não, gente, não muda de cor. Minto, muda de cor só no material do segundo ano. O do segundo ano as cores são combinadas, no do primeiro é tudo da mesma cor. Aí, muito bem, vamos lá. Sobre o local do registro da avaliação. Deixa eu pegar aqui, que eu estava muito adiantada. Essa página aqui, que é essa mesma que está aqui para vocês aqui no computador. O que que o professor vai avaliar nesse dia? Avaliação da leitura. Primeira etapa, primeiro bimestre, primeiro mês de aula, primeiras atividades que ele trabalhou. Aqui ele vai avaliar as habilidades do aluno de número 1. Vamos supor que aqui vai avaliar o José, que é número 1, aqui vai avaliar a Maria, que é número 2, aqui vai avaliar o João, que é o número 3. Aqui nesse campo, o professor vai avaliar a leitura do nome próprio. Lê de memória, sim ou não? Lê decodificando, sim ou não? Lê com fluência, sim ou não? Leitura de palavra. Lê de memória? Lê decodificando? Lê com compreensão? Então, vai responder aqui. Leitura de frases. Lê de memória? Lê decodificando? Lê com compreensão? Vai assinalar aqui. Leitura de texto, tá? Vai avaliar aqui. Só que o professor não precisa fazer todas essas avaliações aqui no mesmo dia. Ele pode avaliar a leitura do nome próprio aqui e avaliar a leitura de texto no outro dia, tá? Aí isso aqui vai ficar a critério do professor, o dia que ele vai escolher para fazer essa avaliação. Só lembrando que essa avaliação está casada com essas indicações de avaliação que eu mostrei anteriormente, que vem numerada aqui, tá? Está casado com isso aqui. Então, tem que se atentar para isso. Avaliou, é uma produção? Pode colocar a data ali e fazer o registro. Por quê? Quando a gente fizer as visitas nas salas de aula, nós vamos pegar esse material aqui para ter uma ideia de como que os alunos estão se saindo com o uso desse material, tá? Se o material está sendo bom, se o professor está conseguindo trabalhar, se o aluno está conseguindo acompanhar. Isso. A partir dessa página, nós vamos falar sobre o material didático complementar do segundo ano, tá? Do primeiro mês, do primeiro bimestre, do livro 1. Como já expliquei no material do primeiro ano, o material do segundo ano não é diferente. Vem indicando no topo da página as atividades que é para ser desenvolvida no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. No material do estudante, aparece o indicativo da etapa, correspondente ao número da revista do estudante, a semana e o dia de utilização, com espaço para preenchimento da data. Se atentar para trabalhar esse material dentro do tempo. Cada dia, completar as atividades, deixar prontas, tá? Não deixar atividades para trás, atividades do dia, que talvez depois vocês não consigam voltar. Ah, e quanto à questão de desenvolver em 2 horas, esquecem essas 2 horas.
tá? Trabalhem o material, se for preciso usar a manhã inteira, usem. Mas vamos fazer bom uso desse material. Situações didáticas em 2 ícones nos materiais do segundo ano. Nos materiais do segundo ano temos tempo de leitura e oralidade, que é uma especificidade das atividades, e tempo de escrita. O primeiro bimestre, as atividades estão da página 27 a 39. Deixa eu ver aqui se é dentro do material ou se é dentro da proposta. Minto, gente, está dentro da proposta, tá? As orientações estão dentro da proposta, da página 27 a 39. No material do aluno, que é esse materialzinho lindo aqui, esse livro da capa roxa, o Pé de Imaginação, vai da página 13 à página 38, tá? É que é tanto livro que a gente acaba se perdendo. Eu estou com os do primeiro e os do segundo aqui em cima da mesa e cuidando para não misturar. Livros de imaginação. São os textos que nós temos aí no material do segundo ano. Já começa com a Revolta das Letras, né? Um texto maravilhoso. Bom, vem o texto Revolta das Letras. E os textos do primeiro bimestre? É Pé de Imaginação, Pantaneira Sonhadora e Pantaneira Pescadora. Esse primeiro texto, Revolta das Letras, é o texto de abertura do material. Para a primeira semana, vem a sugestão de trabalhar com o texto Pé de Imaginação e as atividades referentes. Para a segunda semana, a Revolta das Letras e as atividades referentes a esse texto. Para a terceira semana, vem a sugestão da Revolta das Letras e a Pantaneira Sonhadora, mais atividades, né, adicionais. Para a quarta semana, vem a Pantaneira Pescadora. Observei, assim, que são muitos textos voltados para a cultura mato-grossense. Para cada dia, no material do professor, temos a relação de palavra, texto base, material, objetivo didático, orientações didáticas e sugestões. Também temos o monitoramento, né? Que é o livro de registro do professor, que é esse livro aqui maravilhoso, esse livro amarelo, do professor do segundo ano. Tá? O do primeiro já tem uma cor mais amarelo, mais para marrom. Aqui vem a página onde o professor vai lançar a identificação da turma, do aluno, né? Com as observações aqui do aluno, data de nascimento. Aí tem uma segunda página de ficha de identificação do aluno. O professor pode ter o telefone, né? Eu acredito que porque é segundo ano e veio com mais critérios. Tem até um lugar para colocar foto. Se vocês não conseguirem, não tem problema, mas pode pegar foto mesmo de WhatsApp, deixar num tamanho de 3x4 e pedir para imprimir na escola, recortar e colar aqui, se quiser deixar esse livro mais bonitinho. Bom, avaliação e monitoramento de leitura. Vem os encartes, né, aí no material no material de registro do professor, para fazer o registro das avaliações. É semelhante com o do primeiro ano. Isso aqui é o número da página do livro e a atividade do livro que vai ser avaliada, e o que vai ser avaliado e a habilidade que vai ser avaliada. Aqui tem exemplos de atividades que constam nessas páginas aqui, tá? Página 26. Leia as palavras e calcule as que rimam com o nome da gravura. Todo o trabalho, toda a avaliação é direcionada. Aqui, outra página de avaliação. Aqui vem um exemplo de avaliação de leitura e aqui tem um exemplo de avaliação de escrita. Só lembrando que essas avaliações de leitura e escritas, elas acontecem desde o primeiro bimestre até o quarto, tá? Então, vocês vão estar vendo isso até o final do ano. Aquela hora, como eu disse lá sobre o material do primeiro ano, que não era, que feio, né? Falei coisa que não era, gente, desculpa aí. Ele vem combinado. A parte da primeira etapa, deixa eu ver, vem roxinho, tarja roxa, a parte que indica a página da avaliação, e a parte do registro da avaliação também vem com tarja roxa, né?
E como que é feita essa avaliação? Como que é feito o registro? Como é feito? É feito dentro do material, né? Como vocês já viram. E como que é registrado? Aqui tem o número do Joãozinho, aqui tem o número da Maria, aqui tem o número do Pedro, que é o número 3, aqui tem o número 4, que é o número do Paulo, né? De onde que vocês tirou esses números? Lá da ficha, do cartaz de identificação da escola, né? O professor pode fazer também, colocar na parede, se quiser, para facilitar que o aluno consiga identificar qual é o seu número. O que o professor vai avaliar do Joãozinho? Leitura do próprio nome, leitura de palavra, leitura de frase e leitura de texto. Esse campinho aqui é o local de colocar a data do dia. Hoje, dia... Cadê meu calendário que eu já até perdi? Hoje, dia 22 de março, vou avaliar. Vou avaliar a leitura do nome próprio. João leu de memória? Sim. Eu vou avaliar também a leitura de palavra, ver se ele sabe ler palavra. Leu de memória? Leu decodificando com compreensão ou sem compreensão? Leu com compreensão, sim. Leitura de frases, leitura de textos, tá? A data da avaliação e o feedback do registro. Isso aqui é o número dos alunos. Essa numeração vai até a numeração de número 30. Aqui, exemplo de avaliação da leitura do primeiro bimestre. Aqui, exemplo de avaliação da escrita do primeiro bimestre. Ou seja, se avalia a leitura primeiro, depois se avalia a escrita. E assim, concomitantemente, tanto no material do primeiro quanto no material do segundo ano. Escrita de letras, vai avaliar o Joãozinho. Escrita do nome próprio, se ele sabe escrever o nome próprio, se ele sabe escrever palavras, se ele sabe escrever frases e se ele sabe escrever textos. Aqui vai colocar a data e o feedback. A data da avaliação da escrita do nome próprio e o feedback. A data e o feedback. Só lembrando que essas avaliações estão amarradas lá atrás na sugestão de avaliação, que é feita dentro do material do aluno. Isso tanto para o primeiro ano, quanto para o segundo ano. Tá bom? Lembre-se, o material didático complementar deve ser utilizado 3 vezes por semana, durante 2 horas. Eu já falei sobre o tempo. Tenho que parar em 2 horas? Não, termina a atividade com seu aluno. Porque não é legal cortar ali a linha do pensamento, o aluno já começou, a atividade vai ficar por fazer, então faça, deixa o aluno terminar, mesmo se vai durar mais tempo. Não utilize como material para ser enviado como tarefa de casa. Esse material não pode ir para casa, porque precisa ser trabalhado com acompanhamento do professor. Explore as orientações didáticas e aprimore a proposta inicial de utilização. Então, leiam a proposta, tá? Leiam aquela proposta, se não entendeu, leiam novamente, tá? Uma proposta muito boa, e nós estamos aí com esse material para trabalhar. A gente vai estar passando nas escolas, como eu disse, vai estar pedindo para ver o caderno de registro, vai estar conversando no decorrer do ano como que os alunos estão se comportando diante desse material, se estão conseguindo se desenvolver bem, se estão entendendo, se estão conseguindo avançar, tá? E a gente está aqui para ajudar. Do mais, era isso, eu acredito que consegui explicar por alto, tá? Dentro da proposta, fala também de como trabalhar com os textos, de como trabalhar com os trava-línguas, de como trabalhar com esse livro de história, de como trabalhar com o encarte de jogos. Beleza? E desejo um bom trabalho a todos, agradeço, tá? E até me desculpo se não ficou no formato que vocês esperavam. Dúvida? Pode procurar para tirar, que a gente está aqui à disposição, para sentar, conversar e buscar sanar as dúvidas da melhor maneira possível. E o meu muito obrigada a todos.